Fala galera, tranquilo? Vamos dar continuidade aqui ao nosso esquema, resumo sobre a evolução histórica do campo, né, da modernização do campo brasileiro. Falamos sobre o modelo agroexportador na primeira etapa, que durante séculos, né, vai nortear a estrutura política e econômica brasileira, tá bom? Então vamos lá. Né, vimos o seguinte, que a partir de Vargas nós temos uma nova orientação. Né? Essa orientação é chamada de orientação urbana industrial. Vargas queria modernizar o Brasil e modernizar o Brasil era a mesma coisa que industrializá-lo, obviamente, né? Qual eram as grandes potências econômicas do período? Eram justamente as grandes potências industriais, tranquilo? Eram justamente as grandes potências industriais. Então, consequentemente, né, vamos industrializar o Brasil, beleza? E como consequência desse desenvolvimento industrial, nós temos, né, um grande avanço do processo de urbanização. A gente vai falar bastante, né, de urbanização mais à frente. E a gente não vai poder nunca distanciar a urbanização de modernização do campo. Né? A gente não vai poder distanciar nunca a urbanização de orientação urbana industrial. Então a indústria vai ser a primeira grande atividade a criar postos de trabalho com um grande número de postos de trabalho nas áreas, né? Nas áreas de cidade, e ao mesmo tempo a modernização do campo vai excluir o pequeno agricultor, vai gerar desemprego no campo, vai gerar desigualdade, pauperização do agricultor, certo? E ao mesmo tempo as orientações, né, políticas, elas vão ser direcionadas para a cidade. Então o campo ele vai ter uma dupla função, ele vai ter que produzir, né, matérias-primas em quantidade, né, em diversidade para atender as indústrias. Então a gente precisa entender que o aumento da capacidade produtiva, o processo, né, de mecanização, as tecnologias, né, conseguiriam transformar com uma velocidade muito grande e contínua, né, em termos de evolução tecnológica, as matérias-primas. Então era preciso também que o campo se modernizasse para garantir, para dar conta de fornecer toda essa matéria-prima, toda essa demanda. Tudo bem? E ao mesmo tempo, esse fluxo migratório, né, do campo para a cidade, a gente chama de êxodo rural, também vai exigir que o campo produza mais alimentos para atender essa população. Essa população que vai se dedicar ao trabalho, às atividades, né, na cidade. Ela não vai plantar, ela não vai, né, produzir seu próprio alimento. Daí a lógica do dinamismo comercial, acompanhando isso tudo, um grande dinamismo do setor terciário. Então você consegue perceber como que os setores da economia estão integrados, um estimulando o outro, um impactando no outro, tá bom? Então nós temos, né, esse aspecto. Então, essa orientação urbana industrial exige a modernização do campo. Tá claro? Beleza? Principalmente que o campo então passa a ter uma dupla função: produzir alimentos e matérias-primas. Então, foi essa primeira parte aqui, ó, que eu quero que você destaque. A modernização do campo, né, exige um aumento da produção de alimentos e de matérias-primas para atender, né, essa nova exigência, essa nova demanda. O resultado, então, foi o êxodo rural, por vários motivos. A atração da cidade e a modernização do campo, a oferta de emprego na cidade, a oferta, né, de serviços públicos na cidade, o moderno atraindo, não é isso? Bacana, e ao mesmo tempo as negligências das políticas públicas, visto que o direcionamento, né, dos esforços do poder público eram justamente para atender os anseios da cidade, beleza? Ao mesmo tempo a gente vai pensar o quê? Muitos investidores olham para o campo dentro daquele olhar, opa, eu posso lucrar muito. Então muitos investidores também passam, né, a olhar para o campo como uma forma diferenciada, ou seja, uma possibilidade muito grande de lucro. E o pequeno agricultor, obviamente, não vai conseguir competir com isso, tá certo? Esse processo, essa transferência, né, da população do campo para a cidade, esse êxodo rural, ele não vai ser planejado. O planejamento vai ser muito baixo. Essa população, esse número significativo de pessoas que vão deixar várias partes, né, do território brasileiro e vão se direcionar pelos grandes núcleos industriais, então principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, eles progressivamente vão gerando problemas seríssimos nas cidades. Ou seja, um fluxo migratório que não é acompanhado de planejamento, de controle, de oferta de serviços públicos, isso vai gerar várias problemáticas. Como assim? Como assim? Que essa população trabalhadora, negligenciada, carente,
precisando sobreviver, buscando melhores condições de vida, vão olhar para a cidade e vão ter aquela falsa ideia, inclusive muitas das vezes influenciada por falsas publicidades do poder público para atrair mão de obra para as fábricas nascentes, para o dinamismo comercial. E chegando lá, essa população não vai ter emprego para todo mundo. Não vai ter casa para todo mundo. A disputa pelo solo urbano vai levar que essa população vá ocupar áreas de baixa especulação, de baixo interesse imobiliário. Então a gente está falando muitas vezes de área de risco. Margens de rios, pés de morros. Olha o Rio de Janeiro como exemplo. Tudo bem? Então já começa ali um aprofundamento no processo de segregação, principalmente de população negra, população pobre e um número significativo de nordestinos que vão se direcionar para os centros, né, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então a gente pode caracterizar aqui a urbanização brasileira foi um processo, né, rápido e caótico. Rápido porque ele foi muito intenso. Reparem, até os anos 30, a maior parcela, esmagadoramente falando, morava no campo. Então as principais relações econômicas, políticas, elas aconteciam no campo. A gente está falando de 1930. No finalzinho dos anos 60, a maioria da população brasileira já residia em áreas consideradas urbanas. Década de 30, década de 40, década de 50, década de 60. Entenderam o acelerado? E o caótico é justamente porque não há um planejamento, não há políticas públicas, não há um controle, né, que forneça condições de vida para essa população nas cidades. Então a gente vai perceber, né, o aumento, o inchaço de algumas cidades, o crescimento e a formação de grandes metrópoles, daí o nome, né, do processo de metropolização, tá certo? Ó, metropolização. Então nós temos inclusive um processo chamado de macrocefalia urbana, onde grande parte dos fluxos migratórios se direcionam para um pequeno número de cidades. Então você não vai ter uma distribuição nessa população, você vai ter uma população concentrada em um pequeno número. Então você percebe isso hoje, né? Você consegue perceber as consequências disso hoje. Obviamente, o fluxo que nós vivemos hoje não é um processo de metropolização, nós vivemos um processo, né, de desmetropolização, certo? A evolução metropolitana, utilizando as palavras do professor Milton Santos. Como assim? Os grandes centros hoje, as cidades com mais de 500, 600 mil habitantes, elas apresentam, né, fatores repulsivos seríssimos, né? E aqueles fatores que até então eram fatores muito atrativos, como por exemplo a oferta de empregos, eles já diminuíram, né? A oferta de empregos no setor industrial, porque as fábricas migraram. Você não vai ver fábrica numa região central, numa avenida central. Então, há um processo de desconstrução industrial, um processo de interiorização das indústrias e, consequentemente, os empregos industriais, né, acompanham geograficamente essas indústrias. Ao mesmo tempo, essas indústrias passam por um processo de modernização. Cada vez mais nós temos desemprego estrutural, tecnológico também no setor secundário. Tranquilo? Então, o que você encontra hoje nas grandes metrópoles? Desemprego, miséria, pobreza, custo de vida elevadíssimo, segregação socioespacial, certo? Congestionamentos, estresse, qualidade, né, ambiental muito ruim, beleza? A violência das mais variadas espécies, obviamente, né? Então, com isso, os fatores repulsivos passam a se intensificar nas grandes metrópoles, tá certo? Então, os fluxos hoje, eles se direcionam principalmente para as cidades de médio porte, aquelas cidades entre 100 e 500 mil habitantes, tá legal? Então, olha o comparativo, tá bom? Gente, isso aqui, obviamente, a gente vai debater no capítulo, né? Ou nos capítulos, ou nos momentos que nós falarmos especificamente sobre o processo de urbanização brasileira e mundial. Tá legal, certo? Mas eu preciso que vocês entendam isso, essas necessidades, essas transformações, tá certo? E o que vem sendo criado? Cada vez mais nós temos uma intensificação da interdependência campo-cidade. Como assim, Rômulo? O que acontece? Aquelas técnicas que até então foram, né, iniciadas nos grandes centros, elas também chegam no campo, através da modernização do campo. São os interesses capitalistas, necessidade de mercado consumidor, necessidade de atender, né, as suas demandas, certo? Bacana? Então não vai ser somente a cidade que vai se modernizar, então a técnica chega. Ao mesmo tempo, o campo, né, passa a depender da máquina, da ferramenta, dos insumos, da tecnologia, dos investimentos, do mercado consumidor, das políticas públicas, dos transportes, da armazenagem, da transformação, comandadas pela cidade. E a cidade depende cada vez mais do alimento,
da matéria-prima processada no campo. Hoje a gente pode até falar, por exemplo, chamado, né, das trabalhos, né, não agrícolas no campo. Marquem bem isso, né? O que são trabalhos não agrícolas no campo? Cara, o campo se moderniza. Então isso gera desemprego estrutural. Aí você chega na cidade, a situação não é tão boa. Então em vários locais no Brasil, a gente tem o exemplo do aumento do número de empregos não agrícolas no campo. Rômulo, eu não estou entendendo nada sobre isso. Por exemplo, para clarear a sua mente, ecoturismo, pousadas, hotéis, restaurantes, atividades, né, relacionadas ao ecoturismo, exigência inclusive de pessoas que falam outras línguas, tradutores, garçons, cozinheiros, arrumadeiras, certo? E ao mesmo tempo o fomento de um certo comércio local, muitas das vezes contando com a participação, né, de profissionais do artesanato. Tranquilo? São atividades no campo, mas não são agrícolas. Estão relacionadas ao setor terciário. Fez o link agora com atividades não agrícolas no campo? Deu para entender? Certo? Então o que a gente começa a perceber? Que progressivamente essa interdependência é muito forte. Cara, é óbvio que nessa relação de interdependência o campo está em situação de submissão. Está em situação de subserviência. Tá bom? Muitas questões cobram, né, essas relações de interdependência, questões que norteiam, né, que exemplificam esse tema de interdependência no campo brasileiro. Tá legal? Espero que esteja claro, tudo esteja muito claro para vocês, mas caso eu não tenha conseguido chegar lá, é só gritar, tá bom? Aqui, beijo para vocês. Daqui a pouco a gente continua nosso esqueminha aí, tranquilo? Vamos para a parte 3 daqui a pouco. Beijão para vocês, fiquem com Deus.